Eu quero fazer uma leitura, presidente, porque acho que o momento exige que a gente tenha muita sensatez e tranquilidade com a análise desse momento que estamos hoje prestes a encerrar. Não é, deputado Maurício? Hoje se encerra uma etapa e amanhã inicia outra. Começo dizendo que esta reforma administrativa que vamos votar hoje é o resultado de um trabalho coletivo e sério, que nos consumiu nos últimos 3 meses. Cumprindo o regime de urgência solicitado, esse parlamento deu conta de não interferir no principal objetivo alegado pelo governo, o de enxugamento da máquina para a economia dos cofres públicos, ao mesmo tempo em que trouxe para a forma de lei as principais reivindicações dos mais diversos setores da sociedade, desde servidores até públicos bem segmentados, como a Guarda Portuária do Norte do Estado, por exemplo. Quero ressaltar um momento fundamental na construção deste relatório final, que votaremos a seguir. As audiências públicas que lotaram o plenário e o auditório da Casa para incluir a voz do povo em uma proposta administrativa pensada inicialmente no gabinete do governo do Estado. Nós demonstramos a esse governo que a política se faz no diálogo com o parlamento e a sociedade. Eu digo agora aliviada, o cheque não está mais em branco. Conseguimos garantir que atos do governo em toda a administração indireta continuem submetidos ao aval deste parlamento. E conseguimos delimitar a movimentação de cargos e funções de confiança na administração direta. Agora, o nosso papel é cobrar sem descanso que tal ajuste na lei leve o governo, de fato, a fazer economia. Esta reforma, sob nossa constante fiscalização, terá de provar, na prática, o que o governo não conseguiu demonstrar, que é o montante exato da economia com esta reforma. Também ressalto que as minhas emendas acatadas garantem o financiamento da pesquisa, junto com outras emendas de deputados, garantem direito aos servidores das agências de desenvolvimento regional e a autonomia administrativa para um setor prioritário na minha avaliação, que é a cultura. Mas eu sigo também com preocupações e questionamentos. A despeito de algumas emendas apresentadas, esta reforma não conseguiu responder às políticas em defesa das mulheres. Não conseguiu entender a importância que tem a assistência social como uma política de Estado. E nós tivemos ontem à noite um avanço que eu quero aqui tornar público, que é a decisão do governo de acolher a nossa emenda que cria o Fundo Estadual de Cultura. Eu recebi uma ligação do secretário da Casa Civil, Douglas, que disse: deputada, você tem razão, de fato precisa ter esta lei, precisa ter este fundo, porque senão Santa Catarina vai perder recursos do Fundo Nacional de Cultura. Então, eu quero dizer que avançamos ontem à noite nesse entendimento. Hoje eu chamei o Conselho Estadual de Cultura, colocamos no viva voz com o secretário e conselheiros, para que ele, então, relatasse qual é o compromisso assumido. E o compromisso assumido, que eu gostaria de ouvir do líder do governo, se referendo a este compromisso, é de que até o recesso parlamentar, o governo envia para esta Casa projeto de lei que cria o Fundo Estadual de Cultura com sua devida regulamentação. Presidente, eu vou precisar de mais tempo para fazer também esse informe aqui, que é fundamental. Vossa Excelência, ao final do tempo, terá mais 1 minuto. Okay. E assim será para todos os outros. Maurício. Senhor presidente, só para demonstrar como a votação anterior não era uma votação contra o governo ou a favor do governo. Todos eram favoráveis à questão do mel. O governo se compromete a construir e não havia, alguns querem que a lei seja do jeito que está. Com referência, parabenizar a deputada Luciana,
ela levantou um tema que é importantíssimo, a questão do Fundo de Cultura. O Estado só pode receber de fundo para fundo, foi acertado isso com o governo, e uma lei mais completa do que a emenda vai ser construída junto com a deputada Luciane até antes do início do recesso. Esse é um compromisso assumido pelo governo. Então, em função disso, nós não apresentamos destaque. Então, quero tornar público, o governo se comprometeu com o Conselho Estadual de Cultura, também com a nossa proposição. Quero agradecer aqui, presidente, o seu empenho também na articulação para que esta emenda fosse pautada e aos inúmeros deputados que ontem declararam o voto, não é, Milton Obus, a favor desta emenda. Então, muito grata e acho que é um avanço a gente chegar nesse